Narrativa distópica, Segunda Guerra Mundial e Era Vargas. Como a história teria mudado se Hitler nunca tivesse declarado guerra à Rússia? Então seria 21 de junho de 1941. O país todo está secretamente mobilizado para que seja realizada a Operação Barbarossa, mas quando chega a hora de dar o sinal verde, Hitler desiste. Porém, nessa altura do campeonato, já tinha acontecido diversas coisas. O mundo estava em guerra declarada há 2 anos. Hitler já havia invadido diversos países e estava um caos na Europa. Depois de ter feito um bombardeio ao Reino Unido matando aproximadamente 40.000 civis, uma paz com os britânicos estava muito distante àquela altura. Ele teria de manter um excelente efetivo militar na borda de seu reino, afinal ele nunca poderia confiar em Stalin. Mais cedo ou mais tarde o confronto seria inevitável. Como seria o destino do Brasil se Hitler tivesse ganhado a guerra? Depois de Hitler reparar e recuperar, ele seria obrigado a invadir ou isolar os Estados Unidos. Então, ele poderia escolher o que quisesse do Brasil ou da África. No entanto, a Alemanha nazista tinha um plano de dominação do Brasil, onde iria prevalecer as colônias alemãs, principalmente as presentes no sul, sobre o resto do país. Quem estivesse dentro das circunstâncias impostas por eles permaneceria. E o restante do país seria morto ou escravizado por ser escória geneticamente inferior. Assim, a disputa sobre a influência da América do Sul poderia ser o caminho para a Terceira Guerra Mundial, entre os Estados Unidos e a Alemanha nazista. Como seria a política no Brasil atualmente, se Getúlio Vargas não tivesse renunciado a seu cargo por pressão na presidência? A história do país sem dúvidas teria sido outra, podendo até se pensar que o golpe militar de 1964 tivesse ocorrido até 10 anos antes. Dessa forma, Getúlio sairia do poder como vilão, um homem corrupto e mesquinho, que só pensava em seu poder pessoal. Nicolau Shevchenko, historiador da Universidade de São Paulo, USP, também acreditava que o suicídio evitou que o presidente deixasse o governo por baixo. Segundo ele, se não tivesse se matado, Getúlio sofreria tamanho linchamento moral que talvez abandonasse definitivamente a política. A contínua campanha de desmoralização movida contra ele pela imprensa destruiria sua reputação. Assim, ele seria deposto por uma conjunção de forças e a UDN provavelmente faria o próximo governo, tendo o jornalista Carlos Lacerda, um dos maiores opositores de Vargas, numa posição central. Ainda afirma: com o suicídio, ele reverteu a situação. Sua morte teve muitas consequências, como a não solução de muitas das questões políticas e econômicas do Brasil que ainda hoje aguardam definição, se Getúlio tivesse conseguido concluir seu mandato. São questões que dizem respeito à educação, ao acesso à terra, ao controle do sistema financeiro e a uma política externa não aliada e voltada para a integração do continente sul-americano, afirma André Moisés Gaio, cientista político e historiador da Universidade Federal de Juiz de Fora. MG. Como seria se a Alemanha tivesse atacado o exército inglês com força máxima sem medo do contra-ataque? A Alemanha estaria dando seu primeiro grande passo em direção à vitória da guerra. Se eles tivessem aceitado a sugestão do general Heinz, avançar com uma maior potência, cercando o exército inglês em Dunkerque, França deixando-os sem tempo de fugir e provavelmente vencendo-os, a Inglaterra, depois de ter seu exército derrotado, aceitaria um cessar-fogo com a Alemanha, deixando assim uma Alemanha vitoriosa pronta para dar os próximos passos. E se Getúlio Vargas não tivesse se elegido? A eleição de 1930 seria disputada por outro candidato, onde o vice continuaria sendo João Pessoa.
governador da Paraíba. Porém, se a vitória continuasse sendo de Júlio Prestes e a chapa tivesse aceitado a derrota, e a morte de João Pessoa não viesse ser um evento tão marcante, Júlio teria governado o Brasil por 4 anos, e seguiria a linha administrativa de Washington Luiz, seu antecessor, voltado para os interesses da maior riqueza do Brasil na época: o café. O Brasil sofreu pressão devido ao nazismo que aconteceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Vargas aderiu a muitas características desse modelo no país discretamente. Como teria sido se o Brasil tivesse se aliado à Alemanha na guerra? Tendo em vista que o país tinha alianças tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha. Entre agosto de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, e setembro de 1942, quando o Brasil entrou no conflito para apoiar os aliados, surgiram rumores de que o governo brasileiro iria aderir ao Eixo, coalizão que reunia, além da Alemanha, a Itália e o Japão. Rumores da época falavam que se o Brasil se aliasse ao Eixo, partes do Nordeste seriam ocupadas pelo exército americano, como também que os aliados bloqueassem seus acessos de portos aos brasileiros. O que se afirma é que a derrota abreviaria o período Vargas e jogaria o país numa crise econômica e política sem precedentes. As bombas nucleares que foram lançadas no Japão eram realmente necessárias? Acredito que não era necessário porque o país já estava praticamente derrotado. Os americanos dizem que usaram as bombas para não precisar entrar no Japão, pois falaram que se eles entrassem muitas pessoas iriam morrer. Mas a gente sabe que isso não é verdade. O motivo real foi para mostrar para o Japão que os Estados Unidos tinham essa tecnologia, capaz de lançar bombas direcionadas para onde eles quisessem. Inclusive, depois de muito tempo, as pessoas ainda achavam que uma terceira guerra mundial iria ter e que era só questão de tempo, só que essa terceira guerra nunca aconteceu. Uma terceira guerra mundial era basicamente impossível de acontecer por causa da tecnologia avançada que hoje temos. Que essa guerra seria definir apertando um simples botão e uma bomba explodiria em certos países, acabando assim com o país e acabando também com o mundo inteiro e assim não restando nada. E se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido? No Brasil, poderia ter se unido a Argentina a torno de uma paixão em comum: o fascismo. O presidente Getúlio Vargas poderia se aproximar da Alemanha, embora sem aceitar sua tutela. Assim, a Alemanha tentaria alacar o Brasil por meio de acordos econômicos, cooperação militar, programas culturais e agentes infiltrados em sindicatos. A operação começaria pelos 3 estados da região sul, por sua grande comunidade germânica. Se desse certo, ela abriria a porta para uma grande federação fascista composta de Brasil e Argentina, além de Uruguai e Paraguai.